Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do ciclo 9. Eu sou Jean Marcel e vamos tratar nessa aula que inicia o segundo módulo sobre a temática Eu e o Personagem. O segundo módulo que inicia-se agora com essa aula é intitulado Eu e as Novas Perspectivas. Nosso objetivo é refletir sobre os processos existenciais do eu no contexto da autodeterminação, bem como sobre os papéis frente à família, ao trabalho, à sociedade, enquanto espírito imortais que somos. Além da aula Eu e Personagem, outras temáticas vinculadas a essa discussão serão desenvolvidas nas aulas seguintes: Eu e Família, Eu e Trabalho, Eu e Sociedade, e para fazer um apanhado de todas essas discussões, na aula 10 nós vamos discutir a ótica do espírito nas dimensões da vida. Então vamos lá para a aula de hoje, a aula número 6, Eu e o Personagem. A primeira questão que a gente se depara quando trabalha com esse tema é: eu não sou o personagem? E por que há essa separação? Então a gente precisa perceber esse eu e sua relação com o personagem, para a gente dar conta de uma série de processos que são de responsabilidade do espírito. Ou seja, nós, enquanto espírito, temos um longo processo até alcançarmos a nossa autodeterminação. E isso se dá justamente quando a gente consegue estabelecer relação entre esse eu e esse personagem, já que o eu rege o personagem. Os objetivos dessa aula nos levam a refletir sobre essa relação eu e personagem. Então, o objetivo geral é refletir sobre os processos existenciais do eu no contexto da autodeterminação, bem como sobre seus papéis frente à família, ao trabalho e à sociedade enquanto espírito imortal. Então, nós vamos encontrar aqui, em relação à aula que vamos desenvolver, a discussão sobre os processos existenciais do eu, a questão do contexto da autodeterminação, que é a meta do espírito, e também vamos tratar dos papéis frente à família, ao trabalho e à sociedade enquanto espírito imortal que somos. Então, para alcançarmos a reflexão sobre os processos existenciais do eu no contexto da autodeterminação e nas dimensões da família, trabalho e sociedade enquanto espíritos, nós vamos dar conta de 5 objetivos específicos. O primeiro é que essa aula procura possibilitar a reflexão sobre a importância do autoconhecimento no processo de elaboração do planejamento espiritual. O segundo, possibilitar ao aluno o entendimento dos aspectos da comunicação interpessoal e dos relacionamentos com o grupo. O terceiro, possibilitar ao aluno refletir sobre os aspectos cotidianos de dificuldade que possam incidir sobre ele de forma empática e não como mero observador. Reconhecer a relação espírito e personagem como condição necessária à autodeterminação. E, por fim, identificar mudanças internas como consequências no comportamento e na percepção da realidade. Para lançarmos luz sobre a relação eu e personagem, trago para vocês essa imagem denominada de arquitetura psíquica, que vocês devem ter conhecido também como aparelho psíquico. Ela foi renomeada porque a denominação de aparelho psíquico dá uma ideia de funcionamento, de mecânica, e a estrutura ela é muito mais do que isso. Esse conjunto de estruturas é muito mais do que isso, porque dá conta de quem nós somos, do que nós sabemos sobre nós, mas também do que nós não sabemos sobre nós. Então, essa estrutura ela é formada por 3 outras estruturas.
A primeira delas é o consciente, essa zona mais para fora, em que nós temos aqui a zona onde se situa o eu. Então, o eu está situado nessa zona, nessa região, nessa estrutura. A segunda estrutura que nós encontramos é o inconsciente pessoal, de onde vêm as nossas demandas enquanto ser humano, e o ego tenta justamente dar conta dessas demandas atendendo ou negando essas demandas. Uma vez que essas demandas elas são negadas, elas podem ser direcionadas justamente para o inconsciente coletivo. Na estrutura do inconsciente coletivo, nós vamos encontrar dois tipos de estrutura. As estruturas arquetípicas. Então, o que é o arquétipo? O arquétipo são as estruturas primordiais da humanidade, são símbolos que justamente permeiam toda e qualquer sociedade. E a partir delas, nós teremos demandas ou nós vamos ter experiências que podem gerar ou não outras estruturas, que nós vamos chamar de complexos. Então, o que são os complexos? Os complexos derivam de nossa experiência em relação às demandas arquetípicas, dessas matrizes arquetípicas, e que tem uma forte carga emocional, afetiva. Além desses complexos que se formam ao redor dessas estruturas arquetípicas, nós temos outras que decorrem de nossas experiências pessoais e que vão se manifestar no consciente sob a forma de emoções. Então, essa estrutura, ela dá conta justamente do eu. Por que é preciso entender essa estrutura? Porque o eu rege o personagem. Então, o personagem vai ser regido pelo eu, pelo ego, por essa estrutura consciente, mas que também terá que dar conta do inconsciente pessoal e do inconsciente coletivo. Uma vez que a gente compreendeu a arquitetura psíquica, a formação dessa estrutura a partir de outras três estruturas, que é o consciente, o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo, nós precisamos justamente perceber para que esse conhecimento nos serve. Ele nos serve justamente para que a gente dê conta da nossa jornada enquanto espírito. E aí, no livro Voo do Espírito, de Adenauer Novaes, nós vamos encontrar essa afirmação que o autor traz para a gente, em que ele diz que a autodeterminação é a meta do espírito, alcançável com a integração de novas e diferentes habilidades evolutivas, como nós vimos na primeira aula, cujos limites vão além das aquisições de virtudes. Então, habilidades não são virtudes, não é a virtuosidade que está em jogo, mas sim a questão que nós vamos incorporando maneiras de ser, fazer, agir nesse processo cuja finalidade é a nossa autodeterminação. Esse processo é uma jornada longa que passa pelo primeiro ponto, que é o autoconhecimento, depois o autodescobrimento, em que nós nos descobrimos a partir do conhecimento que nós vamos levantando sobre nós. Esse autodescobrimento nos possibilita um outro processo, que é o processo de autotransformação, em que nós aplicamos o aprendizado desse processo de conhecimento e que nós vamos lançar luz sobre os nossos aspectos sombrios e caminharmos para a autodeterminação. Então, o processo é longo, ele não é feito de uma hora para outra. É preciso justamente que a gente dê início nos conhecendo enquanto espírito que anima um personagem em uma determinada encarnação. Então, na atual encarnação, o espírito, que é Jean Marcel, que fala com vocês, está animando esse personagem. Claro que Jean Marcel é o nome desse personagem, que em outras encarnações pode ter sido nomeado de uma outra forma. Então,
eu, espírito, estou animando esse personagem e que tenho justamente que dar conta do meu propósito enquanto espírito, ou seja, aquilo para o qual eu existo. Então, nesse processo de descoberta do meu verdadeiro propósito, eu preciso me autoconhecer, me autodescobrir, autotransformar, autoiluminar para chegar justamente na autodeterminação, que seria quando eu consigo interagir no coletivo livre das amarras de crenças limitantes. Eu ajo com independência interna, sem justamente ser limitado ou tolhido pelo exterior. Então, o que é que nós vamos encontrar? Então, o autoconhecimento é o ponto de partida para a conquista da autodeterminação. E o que é que vem a ser esse autoconhecimento? Então, em Argolo, nós vamos encontrar uma definição desse processo. O autoconhecimento é o requisito fundamental da autotransformação. E aí, como já foi explicado, a autodeterminação é o processo em que a gente aplica a aprendizagem decorrente desse autoconhecimento. É claro que essa aquisição ela não é feita de uma hora para outra, nem algumas horas. Ela vai demandar um tempo, trabalho de uma vida inteira. Então, no caso aí, ao animar um personagem, o espírito vai processar justamente essa longa jornada na busca da autodeterminação. Podemos ir aos poucos, tomando conhecimento de partes de nós. Então, uma jornada em que a gente vai aos poucos nos conhecendo e por isso aquelas coisas que são mais evidentes são encontradas facilmente, mas também a gente tem que dar conta de muitas coisas nós não damos importância. E por isso, nesse processo de autoconhecimento, a gente precisa saber não somente o que a gente sabe sobre nós, mas principalmente aquilo que a gente não sabe sobre nós, que está situado justamente nas zonas do inconsciente. Ou seja, trazer para o consciente os elementos, os conteúdos que estão inconscientes. Então, para nos impulsionarmos nesse processo de autoconhecimento, eu vou justamente fazer uma paráfrase de um questionamento que está lá desde a antiguidade, que está nos diálogos de Sócrates, que é aquele: conhece a ti mesmo? E aí, nessa reformulação da minha paráfrase, eu vou perguntar para vocês: conhece-te a ti mesmo enquanto espírito imortal que anima um personagem na presente encarnação? Então, nós precisamos justamente voltar uma reflexão sobre nós mesmos, nos perguntando, nos questionamos o porquê da nossa existência. Nós existimos para quê? Não é nos perguntar o porquê, a causa, mas sim a finalidade da nossa existência. Nos voltar o nosso olhar para a investigação de nós mesmos, nos interpretando. Então, por isso, essa questão colocada por Sócrates, ela se torna atual e, principalmente no contexto do Espiritismo, vai trazer luz para esse processo que é o autoconhecimento, que é o ponto fundamental primeiro em relação à conquista da autodeterminação. Alguns questionamentos. Você já parou para pensar em você? Você, no caso, personagem, já parou para pensar em você enquanto espírito? Então, por isso tem a diferenciação aqui. Então, você já parou para pensar em você? Quem é você? Qual o seu propósito nessa existência? Para que você veio? Então, é preciso justamente a gente refletir. E o primeiro questionamento que a gente se faz é justamente: nós já paramos para pensar em nós mesmos? Por quê? Porque nós somos seres de desejo. Então, nós temos aspirações, nós temos impulsos, nós somos. Então, além de seres de desejo, nós também somos seres de interesse.
Então, nós vamos atribuir uma relevância a algo, nós vamos dar preferência a essas escolhas. Nós também temos uma tendência de buscar o que traz benefícios ou vantagens pessoais. Então, essas tendências, elas são direcionamentos psíquicos. E por conta disso, é que a gente precisa aprimorar essas tendências. Que tendências são essas que seriam aprimoradas? Não aquelas direcionadas ao ego do personagem, que são objetivos circunstanciais, mas são as tendências do espírito, que são objetivos superiores e altruístas. Então, nesse sentido, nós temos que dar conta justamente desses interesses, mas não dos interesses da época e do momento em que vive o personagem, mas os interesses justamente do espírito. Outra questão que também nos interessa nesse processo de autoconhecimento, já que nós somos seres de desejo, de interesse, nós também somos seres de vontade. Então, o que é a vontade? É um sentimento que leva uma pessoa a fazer alguma coisa. Nós temos também, como definição, capacidade individual de escolher aquilo que bem entende. Então, nós fazemos escolhas na nossa vida. Então, quando a gente resolveu encarnar neste momento, nós fizemos escolhas conscientes ou inconscientes. E é isso que chama atenção nesse processo de autoconhecimento. Quais foram as escolhas que o espírito fez para animar o presente personagem? Então, isso é que nos leva justamente a refletir. Também a manifestação de entusiasmo e determinação, a decisão que uma pessoa expõe para que seja respeitada. Claro que isso entra no jogo das interações dentro dos grupos do qual nós fazemos parte enquanto pessoas, nos nossos diferentes papéis, dentro da família, dentro do trabalho, na sociedade. Então, a gente vai levar em consideração justamente essa perspectiva. Então, nós já paramos para pensar em nós mesmos como seres de interesse, de desejo e de vontade. Por que é preciso refletir sobre essas questões? Porque outra questão surge a partir daí. E que questão é essa? O que você quer de você? Você quem? Você espírito. Quer de você quem? Você personagem. Então nós temos que dar conta justamente dessa projeção do espírito em relação ao personagem que ele anima. Ou seja, o espírito que anima o personagem Jean Marcel tem um propósito que precisa ser atendido. Claro que nós temos vários propósitos, nós queremos ter boas condições, nós queremos viajar, nós queremos construir família, nós queremos viver em paz. Isso tudo são propósitos, mas eu pergunto, qual é o verdadeiro propósito que você tem enquanto espírito?